destaque até o cruzamento com a Delfino Sintra por conta de um acidente nas proximidades. A Barreto Leme tem lentidão entre a Regente Feijó e a Anchieta. Pela Lusitana, trânsito carregado da Barreto Leme até a Cônego Cipião. Quem ama tranquilidade, escolhe torneiras, chuveiros e acabamentos Tigre Metais, com garantia para sempre, beleza e desempenho para toda a casa. Por isso, há 80 anos, quem ama tranquilidade, ama a Tigre. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes AM, entra em campo a equipe de Carlos Batista, com todos os detalhes do esporte, as informações, os times de Campinas e região, sendo destaque no Bandeirantes Esportiva. A partir de agora, aqui na Bandeirantes AM 1170. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlac Cetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Júlio Nascimento. 5 horas, 1 minuto. Alô, Bandeirantes, grande abraço para você, sintonizado em AM 1170 em Campinas, você acompanhando também a AM 1270 em Ribeirão Preto, ou então através das plataformas digitais, pelo YouTube, Facebook, Rádio Bandeirantes Campinas, em qualquer plataforma. Vamos juntos aqui no nosso Bandeirantes Esportivo até às 7 horas da noite, atualizando todas as informações do time do seu coração. Giro dos Clubes. Seu time é destaque agora na Bandeirantes. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. E o primeiro destaque é da equipe do Guarani, chegando com o repórter Marcos Luiz. Um abraço pra você, Marquinhos. Tudo bem aí, Júlio Nascimento? Aqui está, tudo bem, tudo Band por aí. Também, tudo Band. Um abraço pra você, Júlio, pro amigo da Rádio Bandeirantes também. Diretoria do Guarani acabou emitindo uma nota que o torcedor vai comprar o ingresso, pode comprar a meia entrada, mas para utilizar esta meia entrada terá que estar com a camisa do Guarani na partida deste sábado às 4h30 contra o Londrina. Técnico Daniel Paulista ainda não confirmou o time. Bidu e Thales à disposição do treinador. Dúvidas no meio-campo e no ataque para a partida deste sábado. Júlio. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Boa tarde, um grande abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva. A Ponte Preta que abriu a rodada ontem em Santa Catarina e conquistou um ponto valioso na ressacada. O empate em 1-1 deixa a Macaca mais uma rodada fora da zona do rebaixamento. E agora tem um período longo até a próxima partida, dia 16 de outubro, contra o Náutico no Moisés Lucarelli, jogo que marca o retorno do torcedor da Ponte para as arquibancadas do Majestoso. Aqui é Brasil! Aqui no peito, aqui é Brasil! Pode crer.
você. Vamos junto. Informações da seleção brasileira com o Lucas Herrero. Na seleção brasileira, 2 novidades importantes, hein? A primeira delas envolve o volante Casemiro, que foi cortado por uma infecção no dente do siso. Dessa forma, Douglas Luiz do Aston Villa foi convocado para o lugar dele. Já o segundo destaque envolve a lateral esquerda. Guilherme Arana treinou entre os titulares ontem e pode aparecer entre os 11 amanhã contra a Venezuela fora de casa. Inclusive, a seleção treina nesse momento ainda na Colômbia. A delegação viaja hoje mesmo no fim da tarde para a Venezuela e um provável Brasil tem o Everton no gol, com a possibilidade do goleiro Alisson voltar ao time, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Arana, Fabinho, Gerson, Paquetá e Everton Ribeiro, Gabigol e Gabriel Jesus. Lembrando que o camisa 10 Neymar está suspenso. Corinthians. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Informações do Corinthians com João Paulo Capelanes. Atenção, o Corinthians é 10 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. Aê. O Timão que, por sinal, depois da vitória de ontem, vitória 3-1 na frente da fiel torcida, pelo menos 30% da capacidade da Neoquímica Arena. Pela primeira vez o Timão dorme no G4 do Campeonato Brasileiro. E aí, notícias positivas também. Gabriel, que estava suspenso nos últimos 2 jogos, ficou no banco de reservas, entrou no decorrer da partida, mas a tendência é que continue no banco. Cantilho agradou demais a comissão técnica e deve ter uma sequência entre os titulares. No mais, ao longo da semana, treinamento full time da equipe do Corinthians, próximo jogo fora de casa no sábado contra o Sport na Arena Pernambuco. E confronto direto da partida, da parte de cima da tabela, Red Bull Bragantino recebe o Flamengo hoje às 8h30 da noite no Nabi Abichedi. Maurício Barbieri deve repetir a escalação do Bragantino, que empatou com o Corinthians no final de semana. Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente. Surge Vinícius Bueno. O Verdão, nos últimos 4 jogos, teve só uma vitória e precisa voltar a somar pontos, claro, para tentar continuar mantendo viva essa possibilidade de sonho de conquista da competição nacional, até para diminuir, quem sabe, essa diferença para o líder Atlético Mineiro. O técnico Abel Ferreira não poderá contar com os convocados o Everton, Gustavo Gomes e Piquerez e os lesionados Mike, Marcos Rocha e Vitor Luiz. A provável escalação do Verdão para hoje à noite é de Jailson no gol, Gabriel Menino, Luan, Renan e Jorge. Meio campo deve ter Felipe Melo, Danilo, Rafael Veiga e Dudu, com a dupla de ataque tendo Wesley e Rony. O Willian Ribeiro, agressor de árbitro em jogo do Campeonato Gaúcho, recebe liberdade provisória. O Ministério Público garantiu que vai recorrer da decisão. O atleta de 30 anos tem ao menos 3 antecedentes criminais: por lesão corporal, ameaça e provocação de tumulto. São Paulo. Salve o tricolor paulista. O tricolor Paulo do Vale. O técnico Hernan Crespo trabalha o São Paulo para o clássico Sansão e o time deve ter novidades e ausências importantes também, com a Arboleda servindo a seleção do Equador e também Galeano suspenso pelo 3º cartão amarelo. Porém, o técnico volta a contar com Orejuela, de fora por mais de um mês com uma lesão na coxa. O lateral colombiano se recuperou e pinta praticamente como a única opção para o lado direito do São Paulo, com Igor Vinícius ainda se recuperando de uma pancada no olho. E também com a presença de Gabriel Sara, ele que ficou de fora do último jogo contra a Chape por conta de um quadro gripal, briga por uma vaga na equipe titular. Aliás, o técnico Crespo não terá problemas para relacionar os estrangeiros, por conta das ausências do Arboleda e também do Galeano. Com isso, Gabriel Neves, Orejuela, Benítez, Caleri e também Rigoni devem pintar entre os relacionados do São Paulo. É hoje, hein? Começa nesta quarta-feira a disputa por vaga na final do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino. E o Vôlei Renata joga contra o SESI às 7 horas da noite na Vila Leopoldina, jogo de ida. Santos. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Gustavo Soler. Durante a reunião com o Conselho Deliberativo, o presidente do Santos, Andrés Rueda, revelou
que o Peixe deve receber ainda no mês de outubro cerca de 30 milhões de reais. O Alvinegro fechou um acordo com uma empresa de criptomoedas para disponibilizar produtos e serviços para os torcedores. No clássico desta quinta-feira contra o São Paulo, o técnico Fábio Carille pode fazer mais uma mudança no time titular, já que Vinícius Balieiro se destacou nas atividades. O volante, que viveu um imbróglio jurídico por causa da sua renovação contratual, acertou um novo vínculo com o clube por mais 4 temporadas e pode iniciar no sistema defensivo ao lado de Emiliano Velasquez e Wagner Palha. Bandeirantes Esportiva. Gleger Zorzin. O olhar técnico da Bandeirantes, qual é o seu destaque? Abraço para você, Gleger. Um abraço, Júlio, para você, para o amigo ligado na Bandeirantes. Destaque vai para o Silvinho, treinador do Corinthians. Olha, o Silvinho, quando chegou, né, foi muito questionado. Virou até meme, né, em algumas plataformas de redes sociais aí, uma preleção que ele dava ali, o jeito que ele conduzia o elenco. E aí o Silvinho recebeu 4 reforços. Tudo bem que foram 4 reforços de peso. William, Renato Augusto, Roger Guedes e Juliano. E olha, Júlio, tá mostrando todo o seu talento. O grande Silvinho. Eu gosto do Silvinho, tive a oportunidade de jogar com ele, uma pessoa maravilhosa, um baita de um profissional, um cara seríssimo. E pode escrever aí, viu, Júlio? O Corinthians vai brigar por uma das vagas na Libertadores. Carlos Henrique. Ô, bate pesado, qual é o seu destaque? Um abraço pra você, CH. Oi, Júlio, boa tarde a todos. Tem bola rolando na Bezona, verdade. Quarta-feira aí, né? Tem muito sol na maioria dos lugares do Brasil e o Brasil de Pelotas vai batendo o Operário do seu Paulo Sérgio. Por enquanto, o time da casa joga melhor. Carlos Batista. Tudo bem, Batistão? Um abraço pra você, bem-vindo à Bandeirantes Esportiva. Qual é o seu destaque? Muito obrigado, Júlio. Um abraço para você, um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Prazer enorme estar à frente deste poderoso e significativo microfone esportivo do Rádio Campineiro. Em AM 1170 para a região de Campinas, AM 1270 para a região de Ribeirão Preto, em todas as plataformas digitais e também no YouTube com imagem. A diretoria do América Mineiro está com negociações avançadas para transformar a equipe em clube-empresa. Espera concluir a transição para a nova estrutura societária até janeiro de 2022. O bilionário americano Joseph da Grossa iniciou a captação de recursos para criar um fundo de investimentos que irá gerir o Clube Mineiro e mais 2 times europeus, um de Portugal e outro da 2ª divisão da Bélgica. Da Grossa chegou ao América Mineiro através de um trabalho de prospecção feita por meio do grupo Capital Futebol. O futebol é um negócio que mobiliza, além da paixão, bilhões de dólares pelo mundo afora. Mas o Brasil, pentacampeão do mundo, trata esse produto com descaso. E assim joga na lata do lixo a possibilidade extraordinária de receita que a modalidade poderia gerar. Com a lei do clube empresa através da Sociedade Anônima do Futebol, SAF, será possível profissionalizar o futebol no modelo do Red Bull Bragantino, com gestores, com planos e metas. Atualmente, os clubes são administrados por torcedores que trabalham de maneira diletante, sem remuneração, no tempo que encontram para fazer isso. Funcionou no passado. Entretanto, hoje, nos dias atuais, esse tipo de modelo não resolve mais. É preciso profissionalizar. Assim mesmo, é necessário observar aquilo que já aconteceu com alguns clubes brasileiros. O Figueirense, por exemplo, um modelo extremamente ruim, não funcionou. Veja o que é que está acontecendo com o Barcelona. Dei uma passada d'olhos. Barcelona anunciou um balancete no mês 3 de 2021
a dívida do Barcelona estava acumulada em 1.371 milhões de euros. 1.300 bilhões de euros. É um negócio impressionante. E aí, buscando um pouco mais de informação, você verifica aqui que o clube chegou nesta situação, porque até 2017 era um clube milionário, um time milionário, com uma gestão realmente exemplar. Um estádio Camp Nou maravilhoso, uma loja com 10 mil itens de produtos para quem pudesse visitá-la. Mas aí os números, a má gestão acaba indicando aquilo que aconteceu. O clube paga salários de 30, ou pagava ou pagou nesse período salários 30% a 50% maior do que o mercado estava pagando. Comissões normais, que são de 5% ou 10% para os empresários que fazem as transações, o Barcelona pagava de 20% a 33% de comissão. O Barcelona tinha de 2 a 3 vezes mais assessores externos do que a média de uma empresa na comparação, por exemplo, com uma empresa multinacional. Então a dívida chegou a esse ponto por má gestão, negócios mal feitos. E, portanto, não basta profissionalizar, é necessário ter a capacidade de gestão. O Red Bull Bragantino fez um investimento milionário, 200 milhões de reais, mas recuperou 100 milhões de reais na venda de um único jogador, Claudinho. Então veja que é necessário ter capacidade de gestão para poder gerir, mesmo transformando o clube em empresa. Num mercado cada vez mais difícil, o clube de futebol tem que se profissionalizar para competir com competência ou então vai desaparecer. Bandeirantes Esportiva está no ar nesta... que é hoje, hein? Quarta-feira? 6 de outubro de 2021. Ô, louco. Poderíamos dizer que quartou? Quartou, dia de futebol. É isso aí. E que agenda cheia hoje você vai curtir aqui na Bandeirantes, hein? Tem o jogo do Palmeiras, tem Bragantino e Flamengo. Muita coisa bacana, quarta-feira de futebol, é claro. Trabalhos técnicos de Carlos Alexandre Almeida, Joels Cardoso, Altimaço, de Gil Kleber. Produção e apresentação, comigo, Júlio Nascimento. As reportagens com Antônio Lupe e Marcos Luiz. Comentários com Glega Zorzin, Carlos Henrique, Valdemir Gomes e Carlos Batista, que também é o nosso comandante de esportes. A direção regional do Grupo Bandeirantes de Comunicação é do jornalista Rodrigo Neves. Decolagem autorizada. Bandeirantes Esportiva está no ar. Futebol é com a Bandeirantes. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bambam. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes
Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo tem Bragantino e Flamengo. Anjo, Red Bull, do técnico Maurício Barbieri. Vai a campo com Cleiton no gol, Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Edmar. Jadson Silva, Eric Ramírez, Prachetes, Arthur Coelho e Ítalo no ataque. Já o Flamengo, rapaz, o que tá acontecendo comigo hoje? Já o Flamengo, o Mengão, do técnico Renato Gaúcho, vai com o Diego Alves, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Felipe Luiz, o Ilharão, Andréas Pereira e Thiago Maia, Vitinho, Michael e Pedro. Quem apita o jogo hoje no Nabi Bichedi é Ramon Abate Abel, ele é de Santa Catarina. Futebol é com a Bandeirantes. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com um pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede. Agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Carlos Batista. Corbella Tintas, a parceira do pintor. É onde você encontra a linha Coralite de esmaltes, ideal para quem quer proteger e embelezar madeiras e metais. Só a Coral, marca líder no segmento de esmaltes, pode oferecer em seus produtos uma exclusiva fórmula. E o nosso destaque vai para o novo Coralite Total com a tecnologia Balance.
O esmalte base água que mantém o branco sem amarelar. Com sua exclusiva fórmula, com ultra aderência, secagem rápida e sem cheiro. Facilita a pintura e repintura de madeiras e metais no exterior ou no interior da casa sem descascar. É por isso que eu não canso de falar. Na madeira e no metal, Coralite não tem igual. E Coralite você encontra na Corbella. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179. 3307-4179. Ou então no site corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Júlio Nascimento. Alô, ouvinte, pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp 971021493. Não manda escrevendo não, que eu não sei ler não. Mande áudio. Isso, mande áudio para nós. Aqui estaremos na sua espera, aguardando a sua mensagem aqui, Valdemira. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. Vamos lá, atualizar informações do Guarani. Repórter Marcos Luiz chegando aqui na Bandeirantes. Fala aí, Marquinhos. Legal, Júlio. Tô vendo você falar com o Gleger aí, você brincar, né? O Gleger falar quartou. Você sabe por que eu gosto da quarta-feira, Júlio Nascimento? Por que você gosta da quarta-feira, Marcos Luiz? Porque ela é a antivéspera da sexta. É verdade. A sexta-feira está mais próxima. Claro, entendeu? Tem aquela história do copo meio cheio e meio vazio. Eu prefiro observá-lo como copo cheio, Júlio. Com certeza. Agora, é que você não viu a meia do Gleger, cara. Senão você mesmo? ia falar que a quarta-feira era um quartou bem exótico mesmo. Uma belíssima meia. É tipo aquela meia assim, soquete, não? É. Sim. O problema dessa meia pode até. Eu até concordo que ela é feia, que não é legal. Dá pra mostrar no YouTube, será? Mas o problema é que a meia. Levanta o pé aí, Gleger. Ela é barata, pô. A meia eu paguei. O problema é você comprar a passagem pra ir lá buscar. Essa aqui não tá nele? Ela é estilo assim, Dancing Days, né, Gleger? Ela é bonita. A meia é bonita pra caramba. Aí, ó. O pessoal do YouTube tá vendo aí a meia. Tá vendo aí, pessoal? Quais as Manda cores dela, mensagem Gleger? aí, Pra quem pessoal, está aí, ó. no rádio, descreva as cores da meia. Olha, vou fazer o seguinte. rosa Gleger choque. Azul, rosa choque e um salmão. Não tem azul aí, Já cara. É azul isso aqui, ó. Não. Isso aqui é azul, Isso aí é pô. purple. Purple? Roxo. É roxo? Rosa choque, não é aquele rosa normal, rosa Ô, choque. Júlio, você e me salmão. fez lembrar E aquela rosa música pink. do Prince, em Purple Rain. Purple Rain, né? É salmão. Rosa chiclete. Rosa chiclete. É isso mesmo. Aí sim, Batista, você definiu e ponto final, bem por aí. Ô Marquinhos, o torcedor tá na expectativa para saber do ingresso. Afinal de contas, já está à venda o bilhete para sábado Guarani e Londrina? Sim, o bilhete já está à venda, Júlio. Essa de bilhete você foi bem pra caramba, né? Para não falar ingresso, né, Júlio? Então diz o seguinte, ó, o torcedor pode a partir de agora, né, entrar lá no site meubilhete.com e comprar o ingresso para a partida. Por exemplo, e com promoção para o torcedor do Guarani, viu, Júlio? O torcedor pode comprar meia entrada que vai ter o acesso ao estádio Brinco de Ouro desde que esteja usando a camisa do Guarani. Aí melhorou um pouquinho, né, Júlio? Pois é, eu inclusive publiquei aqui no portal carlosbatista.com.br que o Guarani tem o ingresso mais caro entre os baratos. Deu para entender? Entre os ingressos baratos, o do Guarani é um dos mais caros, mas não é o mais caro, tá? Depois de uma revisão aqui, eu encontrei 3 valores superiores ao ingresso do Guarani. O primeiro é o Remo, que o ingresso mais barato, meia entrada, é R$70. Meu Deus. Pra ver o Remo de Felipe Conceição. 70 pila. 70 conto, que paulada, hein? Pô, cara, absurdo. O Londrina, que tá na zona de rebaixamento, R$50, mas é o valor único, então não tem essa de meia e inteira, mas 50. E o Confiança, a meia entrada, também na zona de rebaixamento, R$50. Então são 3 times que estão da 10ª posição para baixo. Do top 10, o Guarani com R$40 é a meia mais cara. Agora, olha que legal aqui alguns times. O Avaí tem ingresso a R$15, o Botafogo tem ação promocional R$10, o Vasco também. O CRB tem uma ação promocional para 50 torcedores, ingressos a R$5 dos torcedores que estão no plano Bolsa Família. O Náutico tem ingresso a R$15.
O Vila Nova tem ingresso a R$10, o Brusque também tem ingresso a R$10. Então são aqui alguns times que estão com um bilhete mais acessível aqui para determinada faixa social aí dos seus torcedores. Mas depois da informação que eu tive aqui de manhã sobre o sócio torcedor do Guarani, de repente me veio na cabeça que é uma estratégia do Guarani para ter mais torcedores dentro do programa, viu, Marquinhos? Porque os de R$50 e de R$80, os dois planos dão acesso aos jogos, né, Marcos? Exatamente, né? Os dois planos, Júlio. Consegue o torcedor assistir a partida sim. E a sua leitura, para mim, é a mais correta de todas, né? O Guarani, teoricamente, estaria forçando para que tenha o sócio campeão do Guarani um número maior de adeptos. Essa é a leitura que eu faço, compartilho da sua opinião, você está correto, Júlio. Perfeito. Algum comentário, senhores, sobre essa questão dos ingressos? Eu só acho, Júlio, que não é o momento para isso, né? Não é o momento. Pô, o torcedor tá louco de vontade de voltar ao estádio para ver o seu time novamente. O jogador, né? Não vê a hora de... O Batista fala uma coisa que é verdade, né? Não existe futebol sem torcida, né? Até para o jogador, esse incentivo, o torcedor estando em campo, né? Sentir novamente aquele calor do torcedor. E o ingresso muito caro é difícil. Eu acho que para esse momento, poderia ir... Eu acho que esse preço R$10 seria o ideal, pô. Tá todo mundo também, poxa vida, essa pandemia aí prejudicou muita gente, pegou muita gente aí de calça curta. Tá todo mundo sem dinheiro, entendeu? Faz um precinho legal, aí faz um planejamento lá pro Campeonato Paulista, mas para esse retorno aí eu acho que o pessoal deu uma exagerada. CH, algum ponto que você queira observar? Antes tarde do que nunca, né? Eu acho que esse jeitinho ou esse remendo, eles começaram mal e terminaram razoavelmente bem. Eu acho que a iniciativa vale sim. Percebeu que a repercussão foi muito negativa. Essa situação, essa estratégia, ela poderia acontecer, eu acho válida, mas não neste momento. Nesse momento do país, nesse momento da pandemia, nesse momento da economia e mais de 20 meses sem torcida nos estádios. Repito, ela não é ruim a estratégia de conduzir as torcidas ou as pessoas ou os interessados para o sócio-torcedor. Afinal de contas, com a adesão do sócio-torcedor, o clube pode planejar melhor as suas finanças. Agora, repito, não nesse momento. Remediaram. Foi legal. Ainda bem que tomaram uma atitude, porque a repercussão foi muito negativa, Júlio. Batistão? Bom, eu compartilho com esse pensamento de que o caminho é o sócio-torcedor. Fica realmente mais barato e o clube tem possibilidade de fazer um planejamento. Mas, neste momento, eu creio que talvez o melhor caminho para evitar esse tipo de situação refratária seria criar setores dentro do estádio, já que a capacidade está reduzida, né, para 30%, então poderia criar setores dentro do estádio onde o preço fosse diferenciado. Quem tem condições de pagar um pouco mais, fica lá no melhor lugar. Quem não tem condições de pagar, fica no lugar que não é tão bom quanto o outro, ou coisa parecida com isso. Então, daria para fazer isso. O estádio todo está liberado, com exceção da cabeceira norte, aquela do placar eletrônico, onde fica a torcida visitante. Não tem torcida visitante, aquele setor está fechado. Os demais locais todos estão liberados, inclusive o tobogã. Então, daria para criar, sim, dentro do estádio, setores com ingressos diferenciados. Aí um poderia custar 80, o outro poderia custar 50, o mais barato custaria 20. E algo nesse nível. Até poderia beneficiar o sócio torcedor, que ficou bastante tempo aí, 1 ano e 9 meses, pagando e não pôde assistir nenhum jogo, né, por conta aí da pandemia, poderia ser beneficiado. Aliás, Júlio, o Guarani publicou aí uma espécie de cartilha através do seu Twitter, porque são muitas as perguntas dos torcedores com relação a essa questão dos ingressos. São inúmeros questionamentos, né, sobre essa questão, o que fazer com relação a este jogo que será contra a equipe do Londrina.
Então, publicou em forma de perguntas. Por exemplo, uma pergunta. Tenho um ingresso do Derby 196. Posso trocar por um ingresso para a partida contra o Londrina? Guarani responde, não. O protocolo da CBF não permite postos para troca. Assim que liberados, cerca de 10 mil ingressos referentes ao Derby 196 poderão ser trocados e o Guarani informará as regras. Então, aqueles ingressos adquiridos, isso para quem guardou, né, o canhoto do ingresso, vai chegar num determinado momento que ele poderá trocar para um outro jogo. Só que não nesse. Nesse, contra o Londrina, não está liberado. Outra pergunta, menores de 12 anos podem entrar no estádio? E o Guarani responde, os protocolos são válidos para todos. Embora as crianças ainda não tenham recebido as 2 doses da vacina, elas podem acessar o estádio desde que o responsável legal apresente o teste negativo de Covid da criança, PCR ou antígeno. Então, criança pode, desde que o responsável pela criança apresente o teste negativo da criança, PCR ou antígeno. Outra pergunta. Posso apresentar o comprovante de vacinação pelo aplicativo do SUS? O Guarani responde, sim, desde que apresente também um documento com foto. É possível apresentar o comprovante de vacinação em papel ou então emitido pelo aplicativo. Outra pergunta. Comprei o ingresso de meia entrada. Preciso estar com a camisa do Guarani para entrar no estádio? E o Guarani responde, se você não estiver entre aqueles que por lei possuem o benefício da meia entrada, só terá acesso ao estádio com a camisa do Guarani. Então o ingresso custa R$ 80, o torcedor pode adquiri-lo por R$ 40, mas terá obrigatoriamente que estar com a camisa do Guarani. Outra pergunta, faço parte do programa Sócio Campeão. Posso levar um acompanhante? O Guarani responde, existem planos do Sócio Campeão que permitem a presença de um acompanhante. Apenas quem já tinha esse benefício antes da pandemia poderá voltar a usufruí-lo. Outra pergunta, sócio campeão que paga o plano dourado pode entrar na vitalícia? O Guarani responde, não. O setor da vitalícia está destinado exclusivamente aos proprietários das cadeiras, proprietários de camarotes e sócios patrimoniais. Então são perguntas e respostas, né? Até achei legal essa atitude do Guarani, porque com isso elucidou aqui uma série de questões para efetivamente fazer com que não tenha aquele tumulto lá na catraca, na entrada na bilheteria. Já vai ter uma dificuldade, né? Porque além do ingresso tem que conferir o exame de PCR, esse negócio todo, isso aí vai dar uma certa confusão. Mas evidentemente que através dessa cartilha ou desse setor aqui de perguntas e respostas, quem teve possibilidade de acessá-lo, e eu aqui no ar fiz as perguntas e também coloquei as respostas, para quem não teve oportunidade de acessá-lo, também fique informado com relação ao procedimento para assistir o jogo do Guarani, sábado à tarde, lá no estádio Brinco de Ouro, na partida contra o Londrina. Muito bem, agora falando sobre futebol, parte dentro de campo, como é que o Guarani vai se preparando para esse compromisso, hein, Marquinhos? Júlio, o Passarinho me disse que o treinador deverá manter Andrigo e Regis na equipe. Essa é a primeira informação que eu acabei recebendo depois do trabalho. Ô, Passarinho, estava sentindo a sua falta, hein? E acabou me falando que Andrigo e Regis poderão atuar na partida deste final de semana como titulares diante da equipe do Londrina. E também terá o Guarani as voltas do Thales na zaga e também do Bidu na lateral esquerda. Então, mais ou menos, né, Júlio? O time deve ser aquele que iniciou a partida contra o Brusque com estas duas entradas, né, do Thales e do Bidu.
O resto mesmo, o time que iniciou a partida contra o Brusque, né? E aí, Guilherme Zorzinho, para você acerta o técnico Daniel Paulista em dar mais uma oportunidade para essa dupla, Andrigo e Regis? Olha, Júlio, não que eu seja contra, né, a Andrigo e Regis jogarem juntos, apesar de que treinador que não quer, né, 2 jogadores com essa qualidade, com essa característica. O problema é que se vai jogar Regis e Andrigo, então tem que mudar o esquema. Não dá para manter o mesmo esquema que ele vem colocando aí nas últimas partidas, né? Aliás, o Daniel ele usa sempre o mesmo esquema, né? Com 2 homens abertos, um ali por dentro, né? 2 volantes e o meia à frente, em alguns momentos 2 linhas de 4, com esse meia fazendo a recomposição ao lado do atacante. Ele não vai mudar. Se ele mudar o esquema, só que aí ele tem que treinar. Ele tem tempo, né? Para treinar o time, ele tem tempo para ajustar, mas a essa altura do campeonato, mudar a plataforma tática, não acredito. Mas ele já mudou, né, Gleger, na partida contra o Brusque. É, Marquinhos, mas o Andrigo veio aberto pelo lado. O Andrigo estava jogando lá pelo lado direito, né? O Andrigo aberto, jogando pelo extremo do campo, ele não rende, não adianta. Nós vimos no jogo. O Guarani produz muito pouco. Perde na velocidade, porque o Andrigo não é um velocista, né? Perde na transição, porque ele não está por dentro ali. Perde um pouco na qualidade. Assim, jogando lá, ele, na recomposição, ele também é deficiente. Então, se quer jogar com o Andrigo e Regis, legal, ótimo, maravilhoso. Mas aí você tem que vir com os 2 por dentro. Aí você posiciona um pelo lado direito, mas não aberto. Mas não jogando lá como um ponta. Não para ficar correndo atrás de lateral. Foi o que o Andrigo fez na última partida, pô. Aberto lá do lado direito, trouxe o Bruno Sávio para jogar por dentro e abriu o Andrigo lá e o Regis por dentro. Aí não dá. Aí eu não concordo. Se ele quiser jogar com o Andrigo e o Regis, e acho que seria ótimo, tem que mudar o esquema. Não colocar o Andrigo lá, porque aí você mata o jogador, pô. Todas as vezes que o Andrigo jogou aberto, e eu me lembro lá no começo da competição que ele insistiu, acho que uns 4 ou 5 jogos fazendo isso, e o Andrigo não rendeu. E aí o Andrigo passou a jogar por dentro, estava sendo um dos destaques do time antes de machucar o pé lá, né? Então eu não faria isso. Se ele quiser jogar com os 2, aí então muda. Aí você joga com a primeira linha, 2 volantes, né? Bruno Silva e Andrade, e à frente Regis e Andrigo. E aí você solta lá na frente, lá Bruno Sávio, Júlio César, ou se ele quiser deve ser isso, né? Aí ok, aí beleza, aí legal. Mas para jogar com o Andrigo aberto, Júlio, olha, eu não faria isso. Você arrebenta com o jogador e arrebenta com a estrutura do time, né? Porque você tem que mudar a estratégia, mudar a característica, e não dá certo. Então, eu não faria. Eu daria outra chance pro Júnior Todinho. Ele jogou 2, 3 jogos, o cara que há muito tempo que não jogava. 2, 3 jogos não foi bem, tira o cara. O cara não vai ficar bom nunca, né? Depois do derby, ele jogou o derby e as outras partidas, só saiu contra o Brusque. Foram 2. Ele jogou 3 jogos, o derby mais 2. 4 jogos. 4 jogos. Ele jogou 4 jogos? 4 jogos. 4 partidas. Então teve uma a mais aí que eu não tava no... Então, mesmo assim eu voltaria com ele. Eu acho que para não mudar a estrutura do time, para não mudar o aspecto tático do time, e também para não botar o Andrigo para ficar correndo atrás de lateral, porque é essa função que ele vai fazer. O Andrigo aberto do lado do campo não rende. Isso nós já vimos e revimos aqui quando o Andrigo começa a jogar aberto lá pelo lado. Lado direito, já jogou pelo lado esquerdo, não deu certo. Então, coloca aí um 4-4-2 tradicionalíssimo, com 2 atacantes, e vem com o Andrigo e Regis por dentro. Aí eu concordo. Mas isso, você precisa de tempo para treinar. Você precisa de tempo para mudar toda a estrutura do seu time, que já está acostumado e adaptado àquela que ele vinha fazendo. E aí, CH, quero sua opinião também, né? Você falava sobre tempo para esse teste de formação com o Andrigo e também com o Regis, né? Além do mau futebol do Guarani, o que me assusta é essa falta de convicção do treinador, né? Ele está colocando em poucas partidas, está tirando, está mexendo demais. Ele não vai conseguir encontrar, não é, um entrosamento ideal. Faz quanto tempo que o Davó saiu? E até hoje ele não conseguiu encontrar um jeito do time jogar de maneira organizada. Está batendo cabeça até agora. É verdade também que todos os jogadores, individualmente falando, que foram candidatos a substituir o Davó,
não estão bem. Mas talvez ele tenha escolhido errado. Talvez não, eu tenho convicção que sim. A responsabilidade é dele, ele é pago para isso. Ele perdeu o jogador, ele indicou o Maxwell, ele tem que achar saída para resolver o problema. Porque o Maxwell, por exemplo, foi ele que mandou contratar. Então, nessa altura do campeonato, ter esse monte de dúvida, não é? Ele tem que dar uma sequência. Tem que dar uma sequência. Ele já errou lá em Brusque de ter tirado o Todinho do time. E olha que eu gosto dos dois meias juntos. Eu acho que tem que achar um jeito deles jogarem juntos. Com essa falta de qualidade que o time tem. O Alan Vitor ele já descartou. Qual é o motivo, ninguém sabe. Eu também não vou ficar falando mais disso. E ele prefere o cara que está tropeçando na bola. Então tá assim, ó. Lucão tropeçando na bola. Todinho tropeçando na bola. O Alan Vitor ele não põe para jogar porque alguma coisa aconteceu. E o Maxwell ele acredita, mas tropeça na bola. O que você tem que fazer? Colocar quem sabe jogar futebol. Como? É problema dele. Ele tem que dar sequência para esses dois. E já testou todos os outros e pela avaliação. Se ele trocou é porque não aprovou. Se ele tirou Todinho é porque não está satisfeito com ele. Por algum motivo. Agora, ele não pode pôr em Brusque, num gramado ruim, o Andrigo e o Regis juntos e no próximo jogo tirar. Tá errado. Agora que assuma a responsabilidade, faça um jeito do time jogar para manter os dois. Então, a pior coisa no futebol é treinador sem convicção. Ele não pode, a cada trovoada, mudar o time de futebol. Não existe isso. O Guarani não tem elenco para fazer isso. Se o Guarani tivesse 20 jogadores do mesmo nível, óbvio, que seria o ideal. Você descansa, você pode dar um tempinho para um, para outro, mas não é o caso. O Guarani tem um time, não tem um elenco. Olha para o banco de reservas. Vai fazer o quê? Qual é a opção fora o Alan Vitor e o Andrigo que está fora? Com qualidade? Não tem. Não tem. E mesmo assim, ele está mexendo demais no time. Era melhor ter mantido o Lucão do que fazer toda essa maçaroca que ele está fazendo, que ninguém sabe mais. Ele tirou a confiança completamente do Lucão. Ele pôs o Todinho, que não está pronto, nitidamente, muito tempo sem jogar. Tirou o Todinho do time, tirou a confiança do jogador. Isso pesa. E pôs o Andrigo num jogo que nem sei se era para pôr. Eu não vou comentar isso depois, porque eu gostei da escalação, mas na prática não deu certo. Tudo isso que a gente comenta é teórico. Eu não mexeria no time agora. Não colocou o Andrigo? Acho uma maneira de posicionamento correto para que ele desenvolva. E o Gleger está correto. Você não pode pôr o Andrigo no campo para correr atrás de lateral. Você tem que formar o time de uma maneira, reposicionar o meio campo para que isso não aconteça sem a bola. Mas isso é o treinador que tem que falar, tem que fazer, tem que treinar, tem que reposicionar. Então, o seu Daniel Paulista, professor Daniel Paulista, ele tem que agora mostrar se realmente o repertório dele tem uma nota musical ou tem mais. Tá me parecendo que tem poucas notas. Aí complica. Aí complica. Vou repetir. Treinador de futebol sem convicção é complicado. Então eu espero que na próxima partida ele repita a escalação do último jogo. Porque o que estava sendo feito, ele mesmo tornou público que não estava satisfeito. Mudando o time titular. Isso é óbvio, não precisa nem perguntar para ele. Aliás, antes que eu esqueça, eu deveria ter feito isso logo após o último jogo. Ao invés de perguntar do Alan Vitor, fica aqui a sugestão para os meus queridos companheiros de trabalho e também companheiros de profissão, para mudar a pergunta do Alan Vitor. Que ele defenda a escalação do Maxwell. O que leva ele a escalar todo o jogo esse jogador? Qual é o predicado que esse rapaz tem? E não fica aqui nenhuma perseguição, é pegar o número do cara. É ver o que o cara não produziu em todas as partes. O cara jogou até com Covid, meu Deus do céu. Levantado pelo Batista, ele está corretíssimo. Ele prefere o cara recém-curado da Covid do que o Renanzinho, do que o Alanzinho, do que o resto que está aí. Tem alguma coisa errada. Tem que ser cobrado, sim. Daniel, que eu respeito, que tem qualidade, que faz um bom trabalho. Ninguém está querendo derrubar treinador, não. Aliás, tem que ir com ele até o final. Aconteça o que acontecer, essa é a minha opinião. Mas ele tem que achar
uma saída. E tem tempo até sábado, hein? Tem tempo suficiente para fazer isso. Ele não tem tantas opções assim no banco de reservas para criar tanta dúvida na cabeça. É um ou outro treinar pra caramba, mas posicionar de maneira correta e coerente. Não fazendo o Andrigo desenvolver dentro do campo características, obrigações dentro do campo que ele não tem condição de fazer. Só para escalar o cara como titular. Aí não vale. Aí complica. Aí você queima o cara. Ah, vocês não querem o Andrigo junto com o Regis? Tá aí, escalei. Mas não da maneira que tá jogando. Pois não, Batistão, quero te ouvir sobre essa questão envolvendo aí a formação do Guarani, né? Provavelmente mais um jogo com a presença do Regis e com o Andrigo, e o quanto a gente quer ver essa dupla prosperar na temporada, o que não aconteceu dele jogando junto. É verdade, eu vou falar a respeito disso, mas antes quero falar de coisa gostosa e que tem história para contar. Nico Paneteria, desde 1973, trazendo sabor e qualidade, 24 horas por dia. É a tradição que você já conhece, sempre surpreendendo. Eu vou dar alguns motivos para você dar uma passadinha por lá, hein? Sempre aberta 24 horas, tem sempre aquele pãozinho na chapa, preparado na hora, com muito carinho. Deliciosas e variadas sobremesas, almoço de segunda a sábado, das 11h30 da manhã até as 3 da tarde. Saborosas pizzas e o buffet de sopas a partir das 6 da tarde. E aos finais de semana e feriados, ainda tem o buffet de café da manhã. Estive lá no último domingo e me deliciei com as gostosuras do buffet de café da manhã. Uma maravilha. E claro, não poderia faltar a melhor coxinha de Campinas. E tem novidade no pedaço. Essa semana, dia 7, amanhã, começa amanhã e vai até o dia 10 de outubro, o primeiro festival de esfirra. Você gosta de esfirra? Então vá lá, começando amanhã, terminando no dia 10 de outubro, o festival de esfirra da Nico Paneteria. Se liga aí nos sabores, ó. Presunto e queijo, calabresa, brócolis, carne, margarita e Romeu e Julieta. E no dia 12, Dia das Crianças, tem Patrulha Canina. E muitas brincadeiras começa às 9 da manhã e vai até o 12h30, no buffet de café da manhã. Segundo piso da Nico, hein? Anota aí na sua agenda para não esquecer. Dia 12 de outubro, das 9 da manhã até o 12h30. E mais, bateu aquela vontade de Nico? Peça pelo nosso delivery. É só chamar no WhatsApp 99114 6964. Ou peça também pelo iFood e pelo Rappi. É fácil, é rápido. Nico Paneteria, localizado no Balão do Castelo, coração de Campinas e dos campineiros. Eu entendo que essa dupla precisa continuar. Entendo também, né, que o treinador ele tem que escalar o time de acordo com o adversário, estudar o adversário, ver as peças que ele tem na mão. Futebol é um jogo de xadrez. Aí ele vai enfrentar o Brusque lá em Santa Catarina, sabe que o gramado lá é horroroso. Aí coloca 2 meias para fazer um teste. Tá errado. Não era lá que nós gostaríamos de ver os 2 meias, um time muito leve. Além dos outros jogadores, como é o próprio Bruno Sávio, o Júlio César. Lá era jogo para tratorzão, né? Um jogador, aquele que realmente atua dentro do campo com o pneu com correntes, né? Para, enfim, enfrentar o terreno pedregoso. Não é para jogador técnico habilidoso. Esse aí ele tem que fazer no Estádio Brinco de Ouro. O Estádio Brinco de Ouro da Princesa está com uma grama maravilhosa. Linda demais. Você olha assim, dá até vontade de comer a grama, de tão bela que ela está. Olha, ali sim seria o local ideal para fazer um teste. Esse jogo contra a equipe do Londrina é um ótimo jogo para fazer o teste, mas não com o Andrigo aberto. Ele não rende, ele não funciona.
eu me recuso a acreditar que a inteligência do Daniel Paulista não consegue fazer com que ele perceba que esse tipo de procedimento não funciona. Muda o esquema, joga no 4-4-2, bem pronunciado, com 2 meias, 2 volantes, 2 meias e 2 homens na frente. O Júlio César aberto por um lado e centralizado o Bruno Sávio. É assim que a coisa vai funcionar. E também o Guarani tem que fazer algo de diferente. Você pega as 10 últimas partidas, 30 pontos, ganhou 13. Então o Guarani vem fazendo um bom campeonato. Não passou susto, em nenhum momento esteve ameaçado pela zona de rebaixamento. Vem fazendo um bom campeonato. E vai terminar a competição com 54, 55 pontos, não mais do que isso. Se mantém na divisão, não sobe, mas também não foi ameaçado em nenhum momento com a labareda, o fogo fátuo que vem lá de baixo da zona da morte. Então fez um campeonato ok, beleza, desenvolvendo aí um trabalho satisfatório para a permanência na divisão. Então são 10 jogos para realizar até o final da competição. Se ele ganhar aí 13, 14 pontos, vai terminar com isso aí, 55, 56 pontos no máximo para permanecer na divisão. A menos que ele faça algo de diferente. Se ele fizer aquilo que ele vem fazendo até agora, ele vai obter o mesmo resultado que ele obteve até aqui. Termina com 55, 56. Ou então faz como fez o Curitiba em 2019. Esse é o fato raro. Ele precisa de um fato raro, algo diferente. Curitiba em 19, o Coxa ganhou 8 em 12 e subiu naquela oportunidade. O Guarani tem que ganhar 7 em 10. Tem que ganhar 7 em 10. É um trabalho muito parecido. Então, risco de rebaixamento, ele não corre mais. Então, Daniel Paulista, para que deixar de fazer algo diferente, sendo que não há mais o risco de rebaixamento? 42 pontos, convenhamos, já permaneceu na divisão. Então, o momento é agora. Então, pega esse Alan Vitor aí, que é o terceiro maior artilheiro do Guarani sem jogar. Segundo turno, Guarani fez 8 jogos. 4 o Alan Vitor foi descartado. Em 4 ele foi aproveitado em pedaços de jogos. E ele não fez absolutamente... não teve a possibilidade de fazer nada de diferente, porque jogou em pedaços. O último jogo que ele fez, ele esteve em campo em 14 minutos. Mas nem o Pelé, com 17 anos, 18 anos na sua juventude... Se tivesse uma máquina do tempo, né, uma máquina onde você enfiava o Pelé velho do lado de cá e ele saía com 18 anos do lado de lá, coloca ele para jogar 14 minutos. Ele vai fazer o que em 14 minutos? Então, no segundo turno da competição, o Alan Vitor esteve em campo em 50 minutos. Como é que você vai observar o jogador em 50 minutos? Então, coloca o cara em campo. Coloca o cara em campo, dá a ele aí 5, 6 jogos, esses 10 que faltam, para ver se a coisa funciona. Tem que fazer algo diferente, ué. Não adianta insistir aí com o Lucão do Break, não virou. Com o Todinho, não virou. Ah, foram só 4 jogos. 4 jogos, mas deu para perceber que não funcionou e não vai funcionar. Então, contra o Londrina não tem time para vencer o Guarani aqui no Brinco. Convenhamos, né? O Guarani vai vencer o jogo. Volta o Bidu, que é excepcional, jogador muito bom, Thales. Volta lá no sistema defensivo, vai dar uma melhorada também. Então o Guarani vai ganhar do Londrina. O problema não é o jogo contra a equipe do Londrina. O problema são os 10 jogos restantes da competição que o Guarani tem, sim, possibilidade de subir, mas não fazendo aquilo que o treinador vem fazendo até agora. Esse é o momento dele. Esse é o momento do treinador mostrar que tem talento, que tem qualidade. O elenco não é tão grande assim, não tem grandes talentos no banco de reserva, não dá para fazer uma mexida profunda, mas eu entendo que dá para fazer alguma mexida capaz de fazer com que o time consiga exterminar os seus adversários
especialmente nos 5 jogos que tem para fazer no Brinco de Ouro. Júlio. Muito bem, já tem Valdemir Gomes também aqui na Bandeirantes, mas antes informações do trânsito. Trânsito. Quem precisa utilizar a Salles de Oliveira enfrenta a lentidão na altura da Prefeito Faria Lima. Pela João Jorge, tráfego carregado nos 2 sentidos, na altura da Ponte Preta e do Parque Itália. Vá de Randon e rode com mais desempenho, segurança e produtividade. Rode carregado de inovações. Randon Implementos. Só inova quem se move. Valdemir Gomes. O da palavra fácil, tudo bem, Tigrão? Um abraço pra você, expectativa pelo jogo do Guarani sábado, a volta do torcedor ao Brinco de Ouro, Valdemir Gomes. Um abraço, Júlio, muito obrigado a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Bom, a expectativa é positiva, principalmente pela volta da galera, né? Isso é a moldura, né? Se nós considerarmos que o futebol é uma obra de arte, é um quadro pintado, ele dentro das 4 linhas, a moldura que realça esse espetáculo, ou esta obra de arte dentro do campo, são as arquibancadas. Então, é muito boa a volta do público, tomara que o protocolo seja bem cumprido, tomara que as pessoas tenham consciência de que a pandemia não está dominada ainda, de que ela ainda ameaça, ela diminuiu, arrefeceu, é verdade, mas ela ainda é muito forte. Ela ainda é perigosa, ela ainda mata alguma coisa próximo de 500 pessoas por dia e é muita gente, lamentavelmente. Agora, falando do jogo, todos já se manifestaram aí a respeito, né? Eu pedi tanto o Alan Vitor, mas eu pedi tanto, e todos nós aqui da equipe pedimos, que agora eu gostaria de ver a repetição do Andrigo com o Regis. Por quê? Porque não tem cabimento, não deu certo, jogou mal, não deu liga. Mas quem que jogou bem lá em Brusque? Ah, mas é o gramado, é porque é o calor, é porque tinha muita muriçoca. Não é nada disso, não deu certo, foi um dia que o time não jogou. Como em algumas outras oportunidades também não jogou. E em algumas outras encantou. Então nós não podemos fazer um recorte apenas por um jogo. É claro que um gramado ruim atrapalha, mas atrapalha os dois lados. Ah, mas eles lá estão mais adaptados a jogar lá. É verdade. Mas atrapalha também. Quando a bola dá lá no morrinho artilheiro, o goleiro de lá não sabe onde está o morrinho artilheiro. O cara que vai matar a bola e ela dá uma quicada antes de chegar e ele acaba tomando ela por cima do pé, que ele está indo com o pé embaixo e ela sobe, também não sabe, ele não decorou. Então atrapalha os dois. Tem morrinho para os dois. Tem toceira para os dois, né? Então, atrapalhou. O time que mais toca a bola é o Guarani, o time que foi menos intenso foi o Guarani, foi. Mas foi menos intenso por quê? Por causa do campo? O Brusque atropelou as toceiras também, além de ter atropelado o Guarani. Então foi uma tarde onde nada deu certo, sábado passado. Não deu certo, não deu encaixe, mas ninguém jogou bem. Agora, só por isso, algo que nós pedimos aqui insistentemente, ou seja, uma rotatividade no comando de ataque, tendo ora o Sávio, ora o Andrigo pisando na área, o Regis, que é o cara que chuta, que é o artilheiro do time. Não precisa ter o pivôzão lá, porque jogou com o pivôzão. Esse é o Lucão do break. Infelizmente, a produção não foi boa. O Júnior Todinho, ele nem é um pivô, né? Ele gosta também mais do lado direito. E aí ele vai improvisado, ele vai meio desambientado, e sempre que a gente imagina que não vai acontecer, ele aparece do lado direito instintivamente. Inconscientemente ele cai ali, e aí ele empurra o Sávio por dentro, ou fica um batendo com o outro, e mais o lateral que vem de trás, que hoje é o Matheus Lúdico. Fica muita gente para pouca grama, para pouca bola. Então, com o Andrigo, que é um cara que vem buscar, que é um cara que cai na direita, cai na esquerda, mas aparece, já marcou gol de cabeça como autêntico centroavante, e o Regis, que já marcou batendo do bico da pequena área, como num certo derby do primeiro turno, que foi 1-0 para o Guarani, entre outras tantas oportunidades, nos gols que ele já marcou de dentro da área. Então eu acho muito pouco o recorte apenas de um jogo para dizer, não, eu pedi tanto o Alan Vitor, agora vem com o Alan Vitor. Não, pô, eu acho que devia testar mais 3 jogos. E usa, não tá dando certo de novo, aí mexe. Aí dá um tempo de jogo pro Alan Vitor. Dá um tempo.
45 minutos mais acréscimos, para que o Alan Vitor possa voltar a adquirir um ritmo de jogo que ele perdeu por culpa do próprio treinador. Agora, que tem treinador que gosta, adora, mas ele tem orgasmo profundo de causar polêmica, isso tem. Porque tá tão na cara esse negócio do Alanzinho, já deu tanta bandeira e fica todo mundo com especulação. Por que o Maxwell entra em todas? Por que o Alanzinho às vezes nem concentra? Será que é esquema? Aí entra a teoria da conspiração, que eu acho que não é nada disso. Eu acho que é uma teimosia, uma opção dele, ou ele tem alguma informação a mais que ele toda vez que é perguntado, ele dá uma sabonetada. É assim que eu vejo. Às vezes ele é perguntado de maneira clara, explícita, e ele dá uma sabonetada, ele sai, dá aquela volta e tal. Então tem treinador que gosta de andar em cima da corda bamba. Teria sido muito simples ele ter acabado com todas essas especulações e ter provado que o senso de observação e de avaliação dele estavam corretos. Bota o cara para jogar, bota na arena. Agora, ele mudou uma vez contra o Brusque, estou falando desde o início, de uma forma planejada, por opção de escalação inicial, com o Andrigo e o Regis, já vai mexer de novo. Agora deixa mas leva o menino para o banco. Tá andando legal? Deixa como tá. Hoje o Júlio César não está muito legal não, saca? Alanzinho do lado esquerdo. Não deu certo, o Andrigo tá apático, saca? Alanzinho do lado direito, Bruno Sávio por dentro. Quer dizer, tem boas opções, mas eu não faria agora de começo, já iria demolir, eu já abriria a mão de um esquema que eu testei em apenas um jogo, até porque o Lucão teve um monte de partida para mostrar serviço, né? O Júnior Todinho não teve tantas como o Lucão, mas também já foi testado e não está legal, pode ainda se recuperar dentro do campeonato, pode voltar a jogar um bom futebol, mas não está jogando, não está com ritmo, não está com mobilidade, parece às vezes meio desligado da partida. Então esses dois foram testados, então pelo menos 3 a 4 jogos para esse novo esquema aparentemente de um 4-4-2, mas que num piscar de olhos ou num estalar de dedos, ele já vira um 4-3-3. Quando um deles estiver bem adiantado, centraliza 2 na beirada, vem um de trás, um dos volantes chega. Esse é o esquema da avó, esquema do Davó. Não tinha centroavante, nunca o Davó foi centroavante, tanto é que foi o período que o Regis mais rendeu, que o Davó abriu o espaço e o Regis entrava. Por que não pode fazer essa função agora o Andrigo? Então eu sou defensor da tese de que não dá para condenar uma opção tática por um jogo só, onde ninguém jogou bem. Ponto. Agora, que tem treinador que gosta de alimentar polêmica, e eu estou me referindo agora diretamente ao senhor Daniel Paulista, tem. Porque lá atrás, depois que ficou claro que não renderam os outros 2 que foram testados, Break e Todinho, eu poderia ter posto o menino de cor, né, gato? Tá todo mundo pedindo, treinou, vou pôr para treinar, tá aqui. Vamos avaliar, quero que vocês avaliem junto comigo. A responsabilidade é minha, mas todo mundo aqui enxerga futebol. E vamos ver. Pronto, baixava a bola. Nossa, da torcida, lá do refletor do brinco, do quero. Até o quero já escreveu no Facebook. Mas é estranho esse negócio, não? Nossa, mas é estranho. Para que criar esse tipo de especulação, de teoria da conspiração? Bota o cara para jogar. Se ele jogar bem, bom para todo mundo, inclusive para o treinador, para o clube, para a torcida, para a diretoria. Se ele não jogar, ele tapa a boca de todo mundo e fala, tá vendo por que eu não estava escalando? Porque no treinamento ele estava rendendo isso aí que vocês viram. Então querem mais alguma coisa? Aí vai ele para a coletiva, ao invés de ser perguntado, ele pergunta, e aí, moçada? Hoje eu coloquei o menino que gosta de prestígio junto a mim, mas eu não estava a ponto porque ele não vinha treinando bem. Queria saber de vocês agora, o que vocês acharam dele? Todos vocês que sempre perguntaram. Inverte as posições. Agora fica alimentando teoria da conspiração, e aí eu não quero embarcar nessa. Já não tenho mais esse tipo de impulsividade. Mas,
também ficar criando jacarezinho pequeno embaixo da cama, tem hora que ele cresce. E hoje, viu, meu caro Julião, eu quero falar até o final do programa, até a nossa última participação aqui, o que é JJ. JJ, maravilha. A gente vai falar sobre isso. Deixa aí em aberto. Se os ouvintes quiserem especular, o que é dentro de campo? Dentro de campo. JJ dentro de campo. O que é JJ? JJ dentro de campo. Então fica aí já a enquete do Tigrão. Aqui é o nosso quadro do Bandeirantes Esportivo. Quem acertar vai ganhar um presente do Tigrão. Mas aí a gente tem que ser mais rápido aqui para dar tempo, né? Do Não. Fala, galera. Você que comanda o time, você Fechou. é mestre nisso. Você sabe a hora de perguntar, você sabe a hora de pegar a resposta, então você sabe a hora de fazer o sorteio. Se tiver mais de um acertador, eu já tenho a resposta e vou pôr no grupo aí para você não Manda pensar. Aí. Manda no grupo aí, Tigrão. Eu vou botar interno para todo mundo ver, para que não pensem que se alguém acertar que eu escondi a mão para não dar o presente, tá bom? Valeu, então, para Tigrão. o grupo vai. Agora, Tá se bom. alguém deixar vazar para ouvinte aí para dividir o prêmio, aí é sacanagem com o Tigrão, tá? Ô Marquinhos, daqui a pouco você volta com mais do Bugre, combinado? É só chamar, Júlio. Agora são 6h10. Trânsito. John Boy Dunlop tem trânsito carregado no sentido bairro, na altura da José Pansetti e na região do Ipau-Surama até a chegada a Bandeirantes. No sentido centro, lentidão na altura do Jardim Londres, do Pauliceia e na região da Vila Teixeira até a chegada ao Balão. Pergunte às mulheres com quem você convive se elas já fizeram a mamografia. Procure ou indique um serviço de saúde próximo para fazer os exames. Acesse femana.org.br. Carlos Batista. Cirúrgica Popular. Especializada em artigos médicos e hospitalares, atende profissionais de medicina, fisioterapia, odontologia, enfermagem, nutrição, estética e o público em geral. E atenção para a loja, que já está funcionando, recém-inaugurada, na rua Armando Frederico Renganeschi, 168, no Ouro Verde. Atenção, Ouro Verde, tem uma loja especialmente da Cirúrgica Popular para atendê-los. Armando Frederico Renganeschi, 168, Ouro Verde. Produtos como álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, antissépticos em geral, cremes protetores para escaras, estetoscópios, cadeiras de roda e banho. E você pode também mandar uma mensagem e fazer o pedido através do WhatsApp 999606673. 999606673. Ou então ligue no telefone fixo que é 3295-5188. 3295-5188. São duas lojas. Essa no Ouro Verde, que eu falei aqui, e uma outra na Avenida Alberto Medajom 303, no Jardim Santa Eudóxia, ali próximo do UPA do Carlos Lourenço. Mande uma mensagem e aproveite a facilidade do Disque Entrega Cirúrgica Popular. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 988084141.
4-1. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Na Corbella você encontra a linha Coralite e a novidade Coralite Total com a tecnologia Balance. O esmalte base e água mantém o branco sem amarelar. Exclusiva fórmula com ultra aderência, secagem rápida e sem cheiro. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Montes Claros tem rede balançando. É bola na rede. Recupera Fábio Sanches com Marco Júnior. Richard se manda, vem pro campo de ataque. Moisés partiu, vem pra ponta direita. Recolheu, dominou, rolou pra Kevin. Pé direito, cruzou na área. Toca de cabeça, é gol! Leonaldi! Gol! Final do jogo, jogada pela direita, pela lateral da grande área. Kevin fez o levantamento na entrada da pequena área. Leonaldi mergulhou e testou firme, mandou a bola no fundo do gol do Avaí. Ela bateu lá dentro e fez chuva. Leonaldi de cabeça para estufar a rede. A bola gosta de rede. É de rede que a bola gosta. É Zamada Ponte Preta. Ponte Preta, dá-lhe macaca. Dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe macaca. É torcida vibra. Vibra da pele até o osso na ressacada em Florianópolis. Leonaldi, 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 camisa 18. Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlac Cetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Carlos Batista. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região metropolitana de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda, como você sempre sonhou. Piso, você sabe, é na Rose Pisos. E são 4 lojas à sua disposição. Em Campinas tem no bairro Castelo, Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 302, e tem também na Avenida John Boyd Lope, 4.949, lá no Jardim Aurélia. Em Hortolândia tem na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, SP 101, quilômetro 7. E tem no Jardim Rosolém,
Rua Orlando Giraldelli, 146. Saiba mais. Acesse rosepisos.com.br. Tá tudo explicadinho, lá tem os endereços, caso você queira saber aí qual a loja mais próxima de você. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Bandeirantes. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Antônio Lupe chegando na Bandeirantes com informações da Ponte Preta. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Mais uma vez um abraço para você, uma boa noite aos ouvintes da Rádio Bandeirantes que acompanham Bandeirantes Esportiva. A Ponte Preta entrou em campo ontem, abriu a 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e, na visão do técnico Gilson Kleina, conquistou um ponto valioso na ressacada no duelo contra o Avaí. A Ponte saiu atrás do marcador com o Copete marcando um golaço, mas logo no início da segunda etapa, Leonaldi, volante, a surpresa na escalação do técnico Gilson Kleina de cabeça, marcou o gol da Ponte Preta. Final 1-1, a Ponte Preta chega aos 34 pontos e mesmo se o Londrina vencer na rodada, a Ponte fica fora do Z4 da Bezona. E o grande ponto discutível do time ontem foi a atuação de João Veras e também de Josiel. João Veras ontem fez o seu 4º jogo consecutivo como titular da Ponte, com a ausência do Rodrigão. Daqui a pouco eu falo do Rodrigão. E o Josiel entrou no jogo, mas perdeu uma grande chance e mostrou que tem uma certa deficiência em relação a fazer gols, que é o grande problema da Ponte. E é claro, é o que o atacante precisa. Por isso, na entrevista coletiva, eu fiz a pergunta ao técnico Gilson Kleina, por conta do desempenho ruim do João Veras e do Josiel, se ele pretende, nessa reta final da Bezona, utilizar um esquema tático sem a presença do camisa 9 e avalia a atuação dos jogadores ontem. A gente trabalha muito esses atletas, né? Confesso para você que esses 11 dias nós trabalhamos mais o G2, dando um pouquinho de ênfase para todos aqueles que não vêm entrando, porque todos têm que saber, né? Quando entrar, qual é a forma que está jogando, qual que é o posicionamento. São meninos que estão trabalhando, eu acho que até evoluiu, uma coisa que a gente usa muito a referência, o Veras dominar essa bola e hoje ele estava se equivocando, né, tentando passar antes de dominar e às vezes pegou uma dupla de zaga experiente, Alemão e Betão, e nós falávamos que não adianta trabalhar essa bola no corpo, tinha que trabalhar no espaço. E quando ele entendeu isso, nós começamos a ter essa superioridade e começamos a ter essa transição com superioridade. Né? Acho que isso foi de grande valia. O Josiel, o jogador que se dedica, o Veras também. Eu acho que essa plataforma precisa de uma situação para a gente poder respirar. Claro que o Rodrigão, jogador experiente, jogador que faz a equipe descansar, respirar. Mas a gente pensou também nessa situação de colocar 3 atacantes. Até nós oscilamos um pouquinho e fizemos isso contra o CSA. Mas daí naquele momento, né, naquele jogo, a bola não estava segurando. Então a gente optou de novo pelo Josiel. Hoje a entrada do Josiel era para ele continuar competindo, não deixar folga para o Betão, o Alemão conduzir essa bola para poder ganhar um pouco mais de campo e eles pressionar muito mais. Eu acho que nós conseguimos tirar o volume e o ímpeto do Avaí, que é muito forte aqui dentro. E eu acho que isso que mudou muito, né, em cima do nosso comportamento. Mas a gente trabalha com todo mundo, é uma coisa que nesses 11 dias a gente vai tentar melhorar o último terço para ter as melhores escolhas, mas as tomadas de decisões passam muito pelo atleta do momento, né? Então tentar melhorar isso, estimular, para que a gente possa não só criar, né, mas que a gente possa também transformar em finalização e, claro, em gol. O técnico Gilson Kleina escalou a equipe com 3 volantes, Leonaldi, André Luiz e Marco Júnior. Quando Bruno Silva do Avaí foi expulso na reta final da partida, Kleina sacou o André Luiz e colocou o Camilo. O treinador foi perguntado o porquê da escolha pelo camisa 10 e se não poderia ser mais ousado, colocando o Niltinho no jogo. A palavra ousado pode ser relativa, né? Você vê, ao meu ver, né? Futebol é muito ponto de vista, né? Nós entramos com 3 volantes e nós, no decorrer do jogo, nós ganhamos o meio campo.
nós sofremos. Você vai enfrentar o Avaí. Se você não tiver uma marcação forte no Bruno Silva, ele tem um muito bom passe por dentro, jogador experiente. Eles têm uma jogada muito forte com o Copete com o lado direito, ele puxa para dentro, então não é só pelo gol, mas ele já faz esses cruzamentos com a perna invertida em direção ao gol. E nós tínhamos que ter um excelente preenchimento de área hoje, porque essas coberturas que fazia a diferença. Porém, a equipe do Avaí era a compactação deles para a primeira e a segunda bola que eu entendo que tinha um pouco mais de fragilidade, que nós soubemos utilizar mais no segundo tempo. Mas, ao meu ver, eu acho que o grande desequilíbrio foi quando nós trocamos o lado do Moisés e o lado do Richard, porque já existia uma cobertura do Moisés com o Dilson quase não desce, né? Ele quase não dá profundidade, ele trabalha por trás, deixando o Copete, dando essa amplitude no campo. E quando eles sabiam que, quando nós trocamos o lado, acabou, porque eles tinham trabalhado a cobertura para um lado do Edilson e para o lado direito o Diego Renan, junto com o volante ali, escapou, não sei se é Lourenço, não estava, porque ele tinha que se preocupar também com a infiltração do Marquinhos. Eu acho que aí nós ganhamos o meio campo, começamos a ganhar os duelos, começamos a ganhar a segunda bola, tanto é que o Diego Renan é substituído porque já não tinha mais essa jogada para eles. O Richard fez bem essa função, depois entrou o Iago, para a gente não perder a velocidade e a transição e não deixar também o Edilson armar por trás. Mesmo assim, chegavam um pouquinho as bolas no Copete, a pedida foi para o Rafael encurtar mais e controlar mais a perna esquerda do Copete. Eu acho que no segundo tempo o Rafael foi bem nessa leitura e colocar a bola no chão. Acho que nós começamos a transitar, circular essa bola, conseguimos colocar um homem a mais no meio. O Léo Naldi cresceu na partida, aliás, né, o garoto fez um belo jogo. O André cresceu na partida, o Marquinhos cresceu na partida, a bola começou a picar um pouquinho mais no ataque. Eu acho que aí a equipe da Ponte Preta foi superior. Na entrada do Niltinho, porque eu entendi que o Moisés estava bem, estava ganhando os duelos com o lado direito. O Iago estava com a transição encaixada, o Camilo junto com o Marquinhos passaram a ser os armadores e nós tínhamos uma saída daí até mais qualificada, né? O André é mais de combate, competitivo, e o Lucas é de armação, tem um bom passe. O Lucas é um atleta que arrisca. Então, acho que mantivemos, né? Sabe da confiança que a gente tem no Niltinho, mas ali nós deixamos e quase aconteceu, né? Josiel ali centriza com a bola, sobraria para o Moisés. A falta ali do Rafael, que a bola estava indo no gol, ela saiu. Então, assim, né? Por tudo que a gente aconteceu, né, do último jogo para cá, essa remontagem, vamos falar a verdade, em 2 dias, né? Ela foi muito importante para a gente estar levando esse ponto. E agora saber trabalhar, vamos pegar uma equipe do Náutico também que ganhou fora, vamos ver o jogo deles com o Goiás nessa rodada, para a gente ver que vamos enfrentar uma equipe também que teve já um modelo definido, seu treinador voltou, mas que dentro de casa, mais uma vez, a gente já resgatou. Hoje a equipe da Ponte, ela consegue jogar forte dentro e fora de casa. Felizmente, né, lamentar os 2 pontos que nós perdemos para o VAR. Agora tentar fazer de tudo que a gente possa fazer essa vitória e dessa vitória a gente poder construir a nossa projeção para crescer na tabela. Kleina também fala da importância da torcida da Ponte no próximo jogo contra o Náutico. Todos nós da Ponte Preta esperávamos esse encontro, né? Espero que esse encontro seja de apoio. Eu estou vendo aí muitos jogos aí que a torcida está indo e está havendo alguns protestos. Desses dias, treinadores brigando com a torcida, acho que foi do Botafogo. No jogo do Operário lá, foi uma cobrança muito forte, isso desestabilizou. Nossa equipe é uma equipe, por mais que temos jogadores experientes, é uma equipe jovem. A gente sabe que dentro do Moisés Bucarelli, nossa torcida faz a diferença. E esse encontro, cara, é mágico, né? Nós vamos preparar para fazer de tudo para tentar dar uma vitória para eles. A gente sabe que a força dessa torcida, ela já está fazendo a diferença, porque é inegável o que aconteceu, abraçou nós no momento mais difícil, né? Tanto é que tivemos 2 atitudes aí que os jogadores saíram do campo para abraçar a nossa torcida. Espero que a gente possa dar um resultado de vitória contra o Náutico. É um jogo que a gente tem que ser muito inteligente, ter sabedoria, mas o mais importante, né, que a gente possa somar esses 3 pontos nesse reencontro, para aí sim, né, fechar esse ciclo de uma Ponte Preta muito forte junto com o seu torcedor. Bom, e a Ponte já voltou de Florianópolis e se reapresentou hoje à tarde no CT do Jardim Olina.
atividade apenas para os jogadores que não foram relacionados ou que entraram no decorrer da partida ontem na ressacada. A Ponte só volta a jogar no dia 16 de outubro, com a presença do seu torcedor nas arquibancadas do Moisés Lucarelli. 16 é um sábado, às 4 horas da tarde, contra o Náutico, que venceu o Goiás ontem pelo placar de 3-2. Ainda falando sobre o jogo contra o Vila, a Ponte pediu a impugnação da partida no STJD, ainda não teve a resposta do presidente Otávio Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, então aguarda a questão desse pedido. Mas hoje, o presidente da Ponte, Sebastião Arcanjo, acompanhado do presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, eles foram até a CBF para levar as imagens do pênalti que foi marcado a favor do Vila e também para um relatório com as arbitragens que foram ruins ou que favoreceram os adversários nos jogos da Ponte Preta. O Tchãozinho se reuniu com o Leonardo Gaciba, que é o presidente da comissão de arbitragem, e também com o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues. E chego agora para falar do Rodrigão, inclusive mandei a foto no nosso grupo interno do WhatsApp. O Rodrigão hoje participou do treino e chama a atenção a fisionomia do atacante, que passou por alguns problemas, ficou fora dos últimos 4 jogos da Ponte, tanto é que o João Veras foi o titular, e o Rodrigão ele perdeu de cerca de 7 a 8 quilos por conta dessa amidalite, essa grave amidalite que ele teve, chegou até a ir ao hospital por conta disso, teve também sintomas gripais, não foi Covid, e também aquela virose que acabou afastando o jogador logo após o derby. Rodrigão é um dos atletas que tem aí um tempo maior, até o dia 16, para se recuperar e ficar à disposição do Kleina para o duelo contra o Timbu, Júlio. Muito bem, vamos falar sobre essa Ponte Preta, né? Com agora 10 dias até o próximo compromisso, que será em casa, no Majestoso, com portões abertos também. Muita expectativa, mas antes falando e abordando sobre o jogo de ontem, Glegas Orizinho, um empate que foi valorizado pelo técnico Gilson Kleina. Eu também acho que tem que valorizar. Enfrentou um time que vinha muito bem na competição, né? Nas últimas 4 partidas eram 4 vitórias do Avaí. Jogos importantes, hein? Jogos contra equipes que estão lá em cima, que estão brigando aí pelo acesso. Estão dentro do G4. E a Ponte foi lá e fez um jogo, Júlio, desde o início da partida, né? Estávamos na transmissão e dizíamos, olha, a Ponte está muito bem organizada. No primeiro tempo, demonstrando ali só um erro de posicionamento dos volantes. É por isso que eu digo, né, que às vezes, quando você muda o jeito de jogar, muda a característica do time, você precisa ter tempo para treinar, para ajustar, né? Quando for para o jogo, já está tudo determinado. E às vezes, com jogos em cima de jogos, né, com essa sequência, fica difícil para o treinador, né? É mais nos botões, é mais no data show ali no vestiário do que propriamente no campo, que é onde você consegue posicionar. Mas o Gilson, primeiro tempo a Ponte teve dificuldade, né? Saiu perdendo ali num chute, numa jogada bonita, num baita de um golaço do Copete, num lance em que faltou ali a cobertura de um dos volantes. E no caso foi o Leonaldi naquele momento, né? Porque tá atrás, mas o Rafael... Não, tudo bem, o Rafael tomou o corte, tinha que estar melhor posicionado também, mas quando toma o corte ali, tem que ter alguém para o bloqueio, tem que ter alguém ali para fazer a cobertura. E faltou um pouco no lance, inclusive nós discutimos aqui depois da partida, eu mostrei até na imagem pro Edu Pinheiro, o Leonaldi, mal posicionado, estava muito para dentro, né? Tem que estar um pouco mais à frente ali, na hora que o Rafael... e o Copete traz para o lado, para a perna esquerda, aí é a hora do combate, né? E o Leonaldi perdeu um pouco o tempo, deu muita liberdade aí, que o Copete fez um belo gol. No segundo tempo, a Ponte ajustou, né? Ajustou esses detalhes, ajustou ali os volantes. Eu acho que o único erro da Ponte ontem realmente foi esse, né? Mas o Gilson conseguiu consertar no segundo tempo, e a Ponte tinha dito, olha, eu conversando com diversos amigos aí, ponte pretanos, hoje, né? Eu falava, olha, a Ponte teve tudo para vencer, dava para ter vencido o jogo, mas o resultado foi bom. Não, o resultado foi ótimo. Ter empatado com o Avaí foi ótimo, mas se nós olharmos o jogo, se nós olharmos tudo que aconteceu dentro da partida, a Ponte poderia ter vencido. Teve um lance ali no final, uma belíssima jogada do Iago, né? Que entrou muito bem esse menino. Ele faz uma jogada lá pelo lado esquerdo, traz para a perna direita, faz o cruzamento e o Josiel
erro de execução, né? Erro técnico. Ali, o cruzamento ali veio do lado esquerdo, devolve pro mesmo lado, pega o goleiro no contrapé. Não, ele quis meter um efeito ali no cabeceio, virou o pescoço e tal, jogou para fora. Então, se faz o simplesinho, tinha feito o gol. Então, a Ponte tinha tudo para vencer. Teve, inclusive, uma jogada com o Camilo também, né? Saiu na cara do gol ali, eu não entendi o Camilo. Poderia, pô, era só botar a bola na rede, pô. Saiu o goleirão ali, ele tem técnica, ele tem frieza, ele é experiente, né? Quis transferir a responsabilidade. Isso aí é exatamente isso. Para um jogador, no grau de experiência que tem o Camilo, não arriscar, não tentar fazer o gol naquele lance, é transferir a responsabilidade, né? E aí ele tenta fazer um passe ali pro meio da área e acabou tendo o corte ali do zagueiro. Então, Júlio, eu gostei do que vi. Eu acho que a Ponte está no caminho certo, né? Enfrentar o Avaí lá na ressacada, nas condições em que estava o time do Avaí, foi um belíssimo resultado, uma belíssima partida da Ponte, cheia de problemas, cheio de desfalques, né? O Gilson conseguiu organizar esse meio de campo. O único detalhe agora, e eu percebi isso ontem, tá? A entrada do Lucas Cândido, né? A diferença que fica o time. Eu colocaria já no próximo jogo. Ah, mas tem a questão física. Pô, o Gilson vai ter 11 dias pro próximo jogo. Dá para reforçar um pouco mais, elevar um pouco mais esse nível físico do Lucas Cândido. Esse cara tem que jogar, pô. Tem que ser titular do time da Ponte. Imagina Lucas Cândido, Leonaldo e Marco Júnior nesse meio de campo. É o meio de campo, hoje, é o meio de campo certo para esse time da Ponte. O Marco Júnior, o Marco Júnior com liberdade, o Leonaldo chegando, tanto que fez o gol, né? Chegando, pisando na área, usando o corredor. Esses dois jogadores, eles têm uma característica que eu gosto muito em jogadores que jogam ali naquele setor, né? Que é olhar para frente, é ver o corredor. Ali, normalmente, quando a bola tá lá do lado esquerdo, o lado direito vai ter aquele clarão. O cara tem que ter coragem, tem que ter sabedoria para se infiltrar, para ser o homem surpresa. Você lembra do Paulinho que jogava no Corinthians, Júlio? O Paulinho fazia muito isso. Cansou de fazer gol ali, entrando como um homem surpresa. Então, é essa característica que eu vejo muito nesses dois jogadores, Marco Júnior e Leonaldo. Mesmo com o tripé invertido, a Ponte tá jogando com 3 volantes, mas, pô, 3 volantes. Quem que fez o gol ontem? Leonaldo, pô. Um desses 3 volantes. Isso aí não tem nada a ver, cara. É só o posicionamento. É só você posicionar e ter jogadores com coragem, jogadores que têm a leitura do jogo. Né? Leonaldo percebeu a jogada lá, pum, pra dentro da área. O que aconteceu? Cruzamento, a bola fez o gol. Então é isso aí, tem que ter essa. E moleque jovem, hein? 2 jogadores jovens, hein? 2 jogadores jovens que merecem uma sequência como titular. E eu colocaria o Lucas Cândido para supervisionar esses 2 jogadores. Porque ele é um baita de um jogador, né? Dá uma saída de bola legal, ele tem o time certo da roubada de bola, ele se posiciona muito bem, jogador que joga com a cabeça erguida. É um jogador diferente, né? Jogador diferenciado. Lucas Cândido em reais condições 100%, jogador de Série A com certeza, né? Então tem que jogar, tem que ser titular, tem que dar oportunidade, recupera ele um pouco mais aí, tenta, se você puder contar com ele aí o primeiro tempo e um pedaço do segundo, já tá ótimo, porque vai ajudar muito. Então, Júlio, eu gostei demais do time da Ponte. Outro detalhe importante, né, que é bom ressaltar, você vê a Ponte quando o Ivan, que é um baita de um goleiro titular absoluto, capitão do time, quando não consegue reunir condições de jogo, aí vem o Igor Vinhas para substituir, né? Que partidaça que fez esse menino, baita de um goleiro também. O torcedor nem se preocupa. O Ivan tomou o terceiro. O Ivan sentiu o tornozelo, tá fora. O torcedor não fica preocupado. Porque o Igor Vinhas vai lá e dá conta do recado. É o mesmo nível, né? Mesmo nível técnico. Ele fez uma defesa ontem, num chute, eu me lembro até agora, tá aí o Batistão que narrou o jogo, me pediu o grau de dificuldade, 8.58, defesaça, né? Defesaça do Igor Vinhas, milagres, toma o gol ali, poderia mudar a história do jogo, tava no início da partida. Então, olha, parabéns ao Gilson Kleina, eu gostei demais da estratégia, eu falava muito sobre isso antes da partida, né? Olha, depende muito da estratégia do treinador. Não adianta, vai escalar o fulano, vai escalar o Bertrand, não adianta. O que adianta é a estratégia. E a estratégia é bem definida e bem executada. E foi o que aconteceu ontem. Parabéns ao Gilson Kleina e belíssimo resultado. E agora tem um outro compromisso e a Ponte precisa sair logo lá de baixo, né? Precisa sair logo lá de trás. E com certeza na próxima partida, 3 pontos. Porque se jogar, se apresentar o futebol que apresentou na última partida, a Ponte sai dessa situação rapidamente. E aí, Segal, o que é que você extraiu do jogo da Ponte Preta ontem contra a equipe do Avaí?
Olha, Júlio, diante do cenário altamente negativo que antes a gente previa, né? Desfalques, jogo fora de casa, o adversário, uma sequência muito positiva, vitória em cima de vitória, lá na ressacada, muito difícil de jogar sempre. Eu não esperava que a Ponte tivesse o desempenho que teve. Isso passa por uma série de fatores, além dos fatores individuais, né? Vários jogadores, e foram mais do que 5 jogadores, individualmente falando, se destacaram. O Gilson Kleina tirou da cartola o Leonaldi e ele jogou muito bem. No primeiro tempo teve dificuldade e ele no intervalo acertou a composição e o jeito de marcar do time, que estava afundando muito, né? Os volantes estavam atrapalhando os zagueiros, né? Aquele gol do Copete, o primeiro ali para dar cobertura, o André Luiz, ele não estava posicionado corretamente. E ele reposicionou o time defensivamente, estou falando dos caras de meio, e reposicionou o Leonaldi, porque no primeiro tempo estava um buraco, meio campo e ataque. E a Ponte voltou bem, empatou rápido o jogo. Teve o lance da expulsão, né? Que o Bruno Silva quase aleijou o André Luiz. E aí, cara de pau ainda foi lá reclamar e disse que não pegou. Só vê a canela do jogador da Ponte. Brincadeira. Bom, a arbitragem corretamente expulsou. E a Ponte, que já era melhor, tinha mais volume 11 contra 11, aí cresceu de vez e pressionou. Uma pena que as peças que entraram, elas não desempenharam como deveriam, porque se elas entram jogando minimamente bem, a Ponte teria virado o jogo. Eu gostei, eu considero o empate como um empate importante, apesar da situação da Ponte, porque foi contra um time que vai subir. O Avaí vai subir. E ontem, muito por mérito da Ponte, o Avaí não conseguiu jogar. A Ponte marcou muito bem. Kevin bem no jogo, Fábio bem no jogo, Ednei bem no jogo, Igor Vinhas bem no jogo. Tá vendo que eu tô falando quase todo mundo. O Rafael também, uma partida de regular para boa. A Ponte não teve assim, fora o Veras, não dá nem para colocar nesse bojo o Richard, porque o Richard é sempre aquele cara muito importante na marcação. Mas o Veras foi a única peça que destoou, talvez um pouco o André Luiz. Mas as peças que entraram, precisava ter entrado com mais força de competição, querendo o resultado. Eles correram tudo, mas tecnicamente, eu não sei se um pouco assustados, um pouco sem ritmo, não sei. De qualquer maneira, com as mexidas, o time deveria melhorar mais e o Iago até entrou razoavelmente bem. Enfim, a Ponte, para mim, demonstrou um futebol surpreendente. Eu não esperava o que foi apresentado e o resultado pode sim ser comemorado. E a situação geral, Júlio, está muito clara, não é? A Ponte está no caminho certo. E tudo leva a crer, tudo sinaliza que a Ponte vai se recuperar e ela vai escapar da zona da degola antes do final do campeonato. Porque está estruturado, está organizado e os jogadores estão correndo demais. E esses jogadores que ele está tirando da cartola aí, né? Agora, Leonaldi, daqui a pouco entra, né, o Lucas Cândido e melhora, daqui a pouco ele vai ter mais condição de jogo e vai virar titular, porque é um bom jogador. Enfim, ele acertou o meio-campo e o grande responsável pelo acerto desse meio-campo chama-se Marco Júnior, que é outro jogador que foi muito bem, Júlio. Carlos Batista, quero te ouvir. Ontem você narrou esse empate da Ponte Preta com aquele gostinho, né, Batistão? De repente ter conseguido um resultado melhor, porque o Avaí teve um jogador a menos nos últimos minutos, né? Além do jogador a menos, saiu aos 32 expulso. Bruno Silva, ex-jogador da Ponte, foi um desfalque terrível para o time adversário da Ponte, porque ele vinha fazendo um bom jogo. Deu uma carrinhada selvagem, acertou, fez um rasgo na perna do André Luiz e foi bem expulso. Então, um jogador importante, né, que deu uma desestruturada ali no adversário. A Ponte poderia ter aproveitado disso, aliás, acho que até aproveitou, né, teve oportunidades. Teve esse lance que o Gleger falou do Camilo,
optou por uma jogada, ao invés de chutar, optou por passar, não foi a melhor opção e teve a cabeçada. Essa foi terrível, né? Porque realmente ali, se é o Rodrigão, faria o gol. Como falava o Dadá Maravilha, você tem duas opções. Quando a bola vem cruzada, na cabeçada é queixo no ombro ou então queixo no peito. Queixo no ombro quando tem que deslocar o goleiro, colocar no contrapé do goleiro. Queixo no peito quando tem que cabecear reto e meter a bola na rede. É isso que o atacante da Ponte, né, deveria ter feito, mas infelizmente não fez. O pior do jogador é ele achar que ele pode fazer aquilo que ele não tem condições de fazer. Porque se ele tem a consciência de que ele não tem a capacidade, ele opta pelo caminho mais simples. É difícil fazer o mais simples. Aí quando o cara acha que ele tem condições, ele opta pelo caminho mais complicado, mais difícil, inclina o corpo, gira o pescoço no ar, dá uma cabeçada artisticamente interessante, mas manda para fora. Então o mais simples é fazer o gol, é meter uma cabeçada torta, estranha. Só para comparar aqui, estávamos lá fazendo a Série C, eu, o Gleger e o Tigrão, e o Igor Henrique, inclusive jogou na Ponte. Veio uma bola cruzada lá da direita, ele deu uma ombrada na bola e tacou na rede. O Felipe, goleiro do Botafogo da Paraíba, colaborou também, mas se ele tivesse inclinado o corpo, né, artisticamente, tivesse feito um voo significativo para meter a testa, girando o pescoço no ar, muito provavelmente não faria o gol. Entretanto, de ombro, ele matou o goleiro e tacou na rede. É isso que o atacante, aí, o centroavante da Ponte deveria ter feito e não fez. Josiel. Mas um ponto, nas circunstâncias do jogo, ficou o gostinho, sim. Você tem razão, o gostinho da vitória. Mas enfrentando um adversário que vinha de 4 vitórias consecutivas e contra 3 adversários que estão aí lutando no G4. E também o fato de jogar em casa, ressacada, difícil, presença da torcida, 1.500 torcedores, era um público pequeno, mas sempre faz um barulho, sempre ajuda de alguma forma, apesar de que eu acho que a torcida pode aumentar a intensidade, o calor dentro do campo, né, o ímpeto do jogador, mas ela não faz o gol, ela não tem condições de fazer o gol. Quem tem que fazer o gol é o jogador que está lá dentro, e a Ponte pecou nesse aspecto. Um outro detalhe também, até abordado pelo Gilson Kleina na entrevista coletiva, é que a Ponte realizou 5 jogos em 16 dias. Então, desses 16 dias, a Ponte passou 9 dentro de hotéis. E ainda tem a questão do avião, né? O deslocamento, o translado. E sobra o que para treinar? Não tem como treinar, não tem jeito de treinar, não há espaço para treinamento. E além disso também uma série de contusões, eu não sei por que razão, mas a Ponte está tendo muitas lesões, são contusões musculares. Então tem que dar uma olhada aí nessa preparação física, o que é que está acontecendo, porque já faz algum tempo, com exceção do Ryan, que foi outro tipo de contusão, mas a Ponte tem sido perseguida aí, especialmente o pessoal da defesa lá, os zagueiros, né? É incrível, estou sempre falando que um elenco bem montado tem que ter 6 zagueiros. Quase que a Ponte não tem zagueiro para colocar em campo. Veja aí, se não tem o Ednei voltando de contusão, ia ter que usar um menino da base aí que não jogou nenhuma partida, nem um pedacinho de jogo, para compor ali o sistema defensivo. E olha que o Ednei voltou de contusão e foi muito bem, hein? Os 2 zagueiros foram muito bem. Aliás, a Ponte jogou bem. Todo mundo foi bem. O Kevin, que não vinha tão bem, fez uma ótima partida, um dos destaques. O trio de volantes também andou bem, gostei do meio-campo. Teve uma dificuldade ali no começo, né? O time parece que estava desencaixado, mas depois encaixou, inclusive começou a comandar o meio-campo, ganhar o meio-campo do adversário, e com isso foi construindo as possibilidades até da vitória. Conseguiu empatar
o jogo muito cedo, empatou aos 4 minutos do segundo tempo, e isso deu à Ponte a condição até de conseguir uma virada. O Avaí também teve essa condição, né? Teve uma bola no travessão a 40 segundos do segundo tempo, quase que a casa da Ponte cai ali, e teve uma defesa chamada a atenção aí pelo Gleger, o especialista. Vinícius Leite deu uma pancada lá de fora da área, um chute fortíssimo, uma bola muito complicada, cruzada. Ela vem soltando labaredas, ela vem realmente rodando, cheia de guizos, difícil demais para pegar. E conseguiu pegar o Igor Vinhas, fez uma defesa espetacular, 8,58, portanto, defesaça. E agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar, atenção, anote aí esse nome, Concede. Ou então você já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede, tá? Concede, soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100 6609. 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Vai tomar um cafezinho lá com o pessoal para conversar e entender o procedimento do serviço. Concede, agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411, no centro da cidade. Avenida Francisco Glicério, 1411. Fale com a Concede e garanta a sua aposentadoria sem complicação. Agende uma consulta pelo WhatsApp 99 100 6609. 99 100 6609. Concede. 6 horas e 50 minutos para passar a régua aqui na Ponte Preta. Valdemir Gomes, suas considerações sobre o empate da Macaca, Tigrão. Então, Júlio, já que todo mundo tigrou, eu vou na cimentar, tá bom? Porque eu sei que tá adiantado o negócio aí, mas todo mundo tigrou e eu não tenho esse direito, senão eu estouro o programa. Primeiro, ótimo resultado. Segundo, ele é valorizado porque a Ponte ganhou de 3 assíduos frequentadores, o Avaí, perdão, 3 assíduos frequentadores do G4, CRB, também a equipe do Goiás e também a equipe do Botafogo, sendo que o Avaí ganhou nos últimos 4 jogos de CRB e Botafogo fora de casa, fora de Florianópolis. E também ganhou do Londrina, ia para a 5ª vitória, estava conquistando e a Ponte brecou isso. Isso valoriza muito. Outra coisa que valoriza muito, a Ponte estava muito desfalcada. E quanto ao gol do Londrina, eu quero dizer aqui que é efeito VAR. O gol do Avaí é efeito VAR. Efeito VAR. Sabe por quê? O Rafael Santos estava no lance. Mas você já viu o João do Pulo pular por salto triplo com os braços para trás? Você já viu o Oscar Bernardi subir 2 metros para cabecear uma bola e ganhar de um russo de 5 metros de altura com os braços para trás? Não. O jogador, para fazer o movimento, ele tem que estar com o braço solto, porque isso tem a ver com a mobilidade do corpo. O Rafael Santos, traumatizado com aquilo que aconteceu sábado à noite, e também lá contra o CSA, ficou preso, ficou sem mobilidade, apenas se preocupando em não tomar a bola no braço, que a bola ia para o cal. E o Ednei também, o Ednei ainda sai da bola, além de estar com os 3 braços para trás, ele viu que era pancada e ele sai da trajetória da bola. Por isso que a Ponte tomou o gol. Se alguém encosta com a aerodinâmica correta, com a inclinação correta, com o braço solto para ter equilíbrio, o Copete não teria acertado aquele chute. Então, a Ponte tomou mais um gol por causa do VAR de sábado. Tá todo mundo traumatizado. Aliás, estou sabendo de torcedor da Ponte que ontem, aos 50 minutos, desligou a televisão, desligou o rádio e só ligou depois no jogo aberto com o Edu Pinheiro para saber quanto tinha sido, porque não queria mais, depois dos 50, ver o VAR em ação. De parabéns à Ponte, belo empate, mas ela recuperou apenas 50% do enorme prejuízo que ela teve pelo roubo a qual foi submetida no sábado à noite.
perdeu os 2 que estavam na sacola. E ontem suou sangue para ganhar apenas 1. Mas ainda assim foi um grande resultado. Eu não tigro mais. Agora são 6 horas e 53 minutos. Trânsito. A Anhanguera, sentido interior, tem tráfego lento no entroncamento com a Santos Dumont e na chegada ao Trevo da Bosch e em Jundiaí, do quilômetro 60 ao 61. A Bandeirantes tem lentidão nos 2 sentidos na altura do pedágio de Sumaré. Sky pré-pago. Recargas a partir de R$ 9,90. Ligue agora. 3003-8522. Sky. A gente se diverte junto. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 974 17 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja Sócio Campeão. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Trânsito. Corredor Dom Pedro tem excesso de veículos no trecho final da João Cerezer em Jundiaí e no entroncamento da Dom Pedro com a Anhanguera. Pela Professor Zeferino Vaz, lentidão no sentido Campinas na chegada ao Trevo de Barão e no cruzamento com a Teodoreto de Almeida Camargo. Chegou o novo NexGard Spectra, dose única mensal contra vermes, sarna, pulgas e carrapatos em um delicioso tablete. Acesse nexgardbrasil.com.br e saiba mais. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. É parceria que se fala? Então chama o Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda obra. São mais de 50 anos de tradição e pronto para conquistar novas parcerias. E as antigas, é claro, sempre se renovam. O cimento ideal para sua construção, secagem rápida, alto rendimento, alto desempenho para acabamento em concreto e argamassa e rapidez na execução.
pode ser utilizado em concretos estruturais e convencionais, argamassas, artefatos de concreto e na maioria das aplicações usuais, como vigas, lajes, chapiscos e revestimento. O cimento Montes Claros Ultra Forte está ao lado dos profissionais, garantindo resistência, durabilidade e bom rendimento em qualquer etapa da obra. Afinal, todo mundo precisa de um grande parceiro por perto. Vai reformar? Escolha o parceiro para não errar. Usou no dia a dia? É só alegria. Qualidade superior e alta resistência para você se consagrar. Precisou? Chama o parceiro. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda obra. Muito bem, vamos encerrando aqui o Bandeirantes Esportiva dessa quarta-feira. Hoje tem jogo do Palmeiras às 9h30, jogo importante na Série A do Campeonato Brasileiro. Agradecendo os trabalhos técnicos de Alexandre Almeida e Joel Cardoso.